1 Samuel, capítulo 17. Glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 14. A palavra do Senhor diz assim: E Davi era o menor. Os 3 maiores seguiram a Saul. Vamos ler de novo esse versículo 17, melhor, versículo 14. Vamos ler em voz alta. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. De novo. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, esta, Senhor, é a hora da Tua palavra ser ministrada. Senhor, fala conosco, fala comigo, fale com as pessoas que estão aqui, venha nos ministrar, nos direcionar, através, Senhor, da Tua palavra nesta noite. Fale aos nossos corações e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com alegria. Antes de eu pregar, eu cheguei a falar com as crianças de série, que vai ter aula embaixo. Falei, pastor? Já falei, né? Então tá bom. Queridos, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é uma daquelas palavras que elas são clássicas. Todo mundo conhece. Se a gente descer agora e perguntar para as crianças que estão lá embaixo, elas devem conhecer essa história. Você sabe que tem algumas passagens na Bíblia que elas são desconhecidas da maioria das pessoas. Semana passada, por exemplo, eu peguei um texto que poucas pessoas conhecem. Preguei semana passada Atos capítulo 20, que fala sobre um jovem chamado Eutico. Talvez você nunca tinha ouvido falar de Eutico. Eutico foi um jovem que estava no culto que Paulo estava pregando numa casa, no cenáculo. E diz lá em Atos 20 que esse jovem estava na janela assistindo o culto. Imagine só. Estava lá na janela assistindo o culto. E a pregação, o culto esticou. O culto já passou da meia-noite. Imagine só. Passou da meia-noite. E de repente o jovem deu uma cochilada, vacilou e caiu. E não caiu para frente, caiu para o lado de fora da janela. Ele caiu e morreu. Daí Paulo orou por ele e ele ressuscitou para a glória de Deus. Essa passagem nem todo mundo conhece. Essa de hoje não, isso aqui é o contrário. Essa daqui faz parte daquelas mais conhecidas. É igual se eu falar sobre quando Moisés colocou o cajado no mar vermelho. As pessoas conhecem. É igual se eu falar sobre Jonas, né? Aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Vocês conhecem, né? Pelo amor de Deus. Falar de Daniel na cova dos leões, falar de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Às vezes não lembro dos nomes, mas lembro da história. Essa daqui é Davi e Golias. Uma palavra muito conhecida. E eu estava nessa noite meditando nessa palavra. Eu brinquei aqui com vocês que a minha filha à noite tem feito o show da Xuxa, né? Brincando com vocês, mas é verdade, ela tá tocando, né? Durante o dia ela dorme mais e à noite está só pela graça. Mas já vai adaptar, em nome de Jesus. E eu estava nessa madrugada meditando nessa palavra. Estava lendo esse texto, que eu até gostaria de pregar uma outra palavra. Gostaria até de falar de outros, tem tanta coisa que nós poderíamos falar, inclusive por ser ceia, inclusive por ser a última ceia do ano. Quem está entendendo, diga amém. Tanta coisa eu poderia falar, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu li esse texto na madrugada, fui lendo bem devagarzinho. Já li esse texto milhares de vezes, mas estava lendo de novo, tentando entender o que Deus gostaria que eu ministrasse hoje. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração é que a vida de Davi é uma das histórias mais contadas na Bíblia. É uma vida extensa.
de relatos. Só que se você olhar bem para os relatos, você consegue dividi-los em 3 fases distintas. A primeira fase é a pré-governo, pré-reinado de Davi. Os primeiros textos de Davi, 1 Samuel traz esses textos, são textos de Davi quando ele ainda não era rei. Esse texto que eu li para vocês hoje, Davi era adolescente, tinha os seus 16 para 17 anos, era bem jovem. Então existem salmos desse período, existem várias histórias desse período. Esse período, Davi, ele não era o rei Davi ainda, ele era um rapaz, um anônimo. A segunda fase da vida de Davi é a tua fase adulta, quando ele já era rei. Daí tem várias histórias. Segundo Samuel, por exemplo, vai trazer essas narrativas. Primeiro Crônicas vai trazer essas narrativas. E você vê essas histórias, são várias histórias do período dele, mas aí ele já era rei, já era respeitado, já era conhecido. E existe uma terceira fase, quando ele já estava no final da sua vida, quando ele caiu no pecado, citado lá no Salmo 51, citado em 2 Samuel, citado também em Crônicas, quando ele comete vários erros no final da sua vida, mas ainda assim ele terminou a sua vida na presença de Deus. Glória a Deus. Esse texto aqui era começo. Eu falei, Senhor, mas qual que é o sentido de eu trazer essa palavra domingo, ceia, última ceia do ano? E Deus começou a falar comigo como Davi viveu coisas extraordinárias na presença de Deus. E esse ano aqui ainda, o ano não acabou, queridos. Posso ouvir glória a Deus? Alegre do coração, o ano não acabou ainda, amém? Alegre do coração, tem esse mês aqui em diante. Existem ainda coisas gloriosas, extraordinárias que Deus tem reservado. Eu creio e também creio que Ele tem reservado para esses últimos dias do ano. Da mesma forma que Ele fez coisas extraordinárias na vida de Davi, Ele também fará coisas extraordinárias na sua vida e nesses próximos dias, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor, aleluia! Glória a Deus! E coisas extraordinárias acontecem em dias comuns. Repita comigo, coisas, mais alto, diga coisas extraordinárias acontecem em dias comuns. Dia comum, hoje é um dia comum. É ceia, mas é um dia comum. Eu creio que hoje ainda Deus pode fazer aqui, igreja, amém? Dia comum, aquele dia que você acorda, você levanta para fazer suas coisas, sem pretensão. Foi assim com Davi. Davi tinha outros irmãos, diz a Bíblia, só que ele era o menor. Foi o texto que eu li, o versículo que eu li. Davi era o menor, está aqui, ó, versículo 14. Menor mesmo, não só de estatura, ele era mais baixo, mas era mais jovem. Os seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Sama, os mais velhos já tinham sido alistados, já estavam no exército. Na época era o rei Saul, já estavam lá no exército. Davi estava no seu dia comum. E se você não sabe, Davi tinha uma função doméstica. Ele não trabalhava para alguém, ele trabalhava na sua casa, no seu pai. E se você não sabe, o pai dele era agricultor. O pai dele tinha gado, o pai dele tinha ovelhas. O pai dele era um fazendeiro, pai de Davi, fazendeiro, Jessé. E qual que era a função de Davi? Cuidar de ovelha. Era um pastor de ovelha. Só que não eram as ovelhas, eram as ovelhas malhadas. Era uma segunda categoria de ovelhas que ele tomava conta. Eram as ovelhas que tinham manchas na sua lã, então o valor delas era mais baixo. Davi cuidava dessas ovelhas. E um dia seu pai falou assim: Davi, vai lá no arraial, onde fica o campo de batalha, vai ver como os seus irmãos estão.
leva esse pão, leva esse queijo, leva esse leite, leva lá para os seus irmãos, dá isso daqui para o capitão da guarda, vai lá, tenha notícias dos seus irmãos. E Davi foi, um dia comum, chegou lá, entregou a comida para os irmãos, para o capitão, estava saindo, estava indo embora para casa. Davi ouviu uma voz, e aquela voz, irmãos, mudou a vida dele. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. A voz que ele ouviu era a voz de um filisteu. Esse filisteu, a Bíblia dá nome para ele se chamava Golias. Era da descendência dos Anaques, eram homens gigantes. Golias tinha quase 3 metros de altura. Ele ouviu uma voz, na hora que ele estava indo embora, aquele homem gritou: ei, não tem homem em Israel para lutar contra mim? Ei, não tem homem aí em Israel para vir aqui lutar comigo? E Davi falou: o que é isso aí? Que voz é essa aí? Quem é esse que está gritando? E os irmãos disseram: Davi, vai embora, você não tem nada a ver com isso. Davi falou: não, peraí, o que é isso que está acontecendo? Como assim não tem homem aqui? E vocês? E Saul? E eu sou homem. Que conversa é essa que não tem homem aí? Porque os filisteus estavam em guerra contra o povo de Israel. E a proposta de Golias era: vamos fazer uma luta aqui, eu contra um de vocês, e quem ganhar, o povo se submete. Se o soldado de vocês me vencer, a gente se submete a vocês. E se eu ganhar dele, vocês se submetem a mim. Só que não tinha ninguém que tinha coragem de enfrentar Golias. Davi, quando ouviu aquilo, ele ouviu aquela palavra. Aquilo era uma direção de Deus para a vida de Davi. Posso ouvir amém, queridos? Davi tinha audição conectada com Deus. Fique atento. Quando você vem para o culto, por exemplo, você tem que ouvir a abertura do culto e ficar atento. O que Deus está falando com você. Pastor Cleito fez a abertura. Eu preciso entender o que ele está falando. Foi feito um louvor aqui. Quais foram as palavras liberadas enquanto o louvor estava acontecendo? O pastor ministrou oferta, e na hora que ele ministrou, ele liberou palavras sobre a minha vida. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo. Você não veio aqui à toa. Desde o primeiro momento desse culto, Deus já está falando com você. Por isso eu creio que antes que esse culto acabe, Deus vai trazer direções, Deus vai trazer palavras proféticas, Deus vai trazer algo. Fique com seus ouvidos abertos, porque Deus, Ele está falando com você nessa noite. Aplauda o Senhor e glorifica Ele. Aleluia. Então, ele ouviu as palavras de afronta. 3 coisas. Primeiro, ele ouviu as palavras. 2, ele se indignou. E 3, ele se posicionou. Quem entendeu, diga amém. Primeiro, ele ouviu as afrontas. Você quer viver coisas extraordinárias da parte de Deus? Entenda que o primeiro estágio é você ouvir palavra de afronta. E a afronta às vezes é da própria família. Porque os irmãos de Davi disseram: ele vai embora, você não tem nada a ver com isso, você não é para isso, sai daqui, você não tem nada a ver com essa história. Talvez pessoas que estão perto de você tenham te afrontado. Talvez é na sua casa, talvez é na sua família, talvez as pessoas que te conhecem, elas olham para você e elas não vêem nada de Deus na sua vida e tenham te afrontado. Mas o Senhor, Ele é o Deus que nos honra perante as afrontas. Então, em primeiro lugar, ele ouviu as afrontas, mas ele se indignou. A indignação significa o quê? Ele se revoltou com aquilo. Não, peraí, alguma coisa está errada, não é possível. E quando nós nos indignamos com algo, sabe o que nós fazemos? Nós entramos em oração, irmãos. Se tem algo te deixando indignado,
Você não vai resolver com as suas mãos. Entre em oração. Fala para o seu irmão do lado, comece a entrar em oração. Fala assim, esse ano não acabou ainda. Entre em oração, entre em oração. Essa semana minha mãe chegou para mim e falou assim, não, porque sábado eu vou fazer um relógio de oração lá na igreja, né? Se o povo quiser ir, pode ir lá, né? Se os irmãos quiserem ir, das 6 da manhã até meio-dia. Escolhe um horário e vai. Lá na sede, né? Aqui, é lá na sede. Falei, coloca meu nome aí, né? Eu vou participar dessa oração. Porque como nós estamos indignados, nós precisamos colocar os joelhos no chão e orar. Quem entendeu, diga amém. Davi começou a orar. E ele se posicionou. Qual foi a posição que ele fez? Falou, opa, peraí, como que resolve isso? É só descer lá e lutar? Com quem que eu tenho que falar? Sabe o que disseram para ele? Vai lá e fala com Saul, fala com o rei. Ele foi lá na porta do rei. Onde que ele está? Naquela tenda ali. Ele foi lá na tenda, bateu na tenda do rei. Falou, rei, eu preciso falar com o rei. Quem é você? Sou Davi, sou filho de Jessé. Eu preciso falar com o rei. Ô rei, tem um rapaz aí fora, quer falar com o Senhor. Manda ele entrar. E aí, garoto, quem é você? Sou Davi. Eu estava ali falando com os meus irmãos e eu vi um camarada gritando que não tem homem em Israel. Eu quero descer e eu quero resolver essa situação. Sabe o que é isso? Ele tomou posição. Sabe o que é isso? Ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Ele teve iniciativa. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Enquanto eu orava em cima desta palavra, Deus ministrou no meu coração. É tempo de dar o primeiro passo. É tempo de você ter iniciativa. Levanta e vai. Levanta e bate na porta. Levanta e vai lá buscar informação. Porque na hora que você der o primeiro passo, Deus vai preparar tudo. Deus vai colocar o cenário. Deus vai preparar as circunstâncias. E Ele vai fazer uma obra na tua vida. Mas vai lá, dá o primeiro passo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vai lá! Vai lá! Como que resolve? Por onde começa? Tem coisa travada na nossa vida, irmão. Sabe por quê? Porque a gente não dá esse primeiro passo. Quem entendeu, diga amém. Vai lá, levanta, resolve. Busca lá. Eu não sei onde que é. Vai na internet, pesquisa aí, ó. Levanta, vai atrás. Busca. Com quem eu falo? Fala com o rei. Eu vou lá falar com ele. E quando ele chegou para falar com o rei, ele foi uma outra situação. Ele falou assim, rei, eu vou lá. Porque Deus, Ele vai me dar vitória. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que o rei falou para ele? Versículo de número 32. Coloca para mim, irmã Valéria, por favor. 32. Sabe o que o rei falou para ele? Está aqui, ó. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. De baixo, 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, porque você é um moço, você ainda é muito jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Coisas extraordinárias acontecem. Em primeiro lugar,